vamos ao que interessa, que é o estudo, né? O Leonardo e o Eduardo me mandaram um e-mail pedindo para que o meu grupo falasse ou fizesse uma exposição a respeito dos exercícios do item 4 da apostila. Mais especificamente, esses exercícios estão nas páginas 84 e 85 da apostila. Esses exercícios, eles estão todos baseados, ou melhor, os exercícios que nós vamos falar aqui, eu particularmente desenvolvi um trabalho em cima dos exercícios de número 1, 2 e 6. Só vou apresentar para vocês a minha forma de pensar, a minha forma de resolver os exercícios 1, 2 e 6. E por que 1, 2 e 6? Porque esses 3 exercícios, eles estão baseados numa mesma teoria, que é aqui a teoria da distribuição normal de probabilidade. E mais especificamente, a distribuição normal padronizada. Lá na página 81, nós temos uma tabela, que depois eu vou apresentar para vocês, que é uma tabela já do cálculo feito das áreas que as curvas dessa distribuição de probabilidade geram. Através da resolução dos exercícios, como nós temos tudo em cima do estudo todo, em cima de gráfico, eu acho que vai ficar bem fácil, bem tranquilo de todo mundo entender o que é que o exercício pede e o que é que está sendo feito e como é que foi desenvolvido o estudo. Muito bem. Vamos começar falando um pouquinho da distribuição normal. Essa distribuição normal padronizada, o que é essa padronização? Eu vou mostrar aqui para vocês no gráfico, vão aparecendo aqui vários gráficos de distribuição normal. Observem que a curva, ela se posiciona em vários lugares no plano cartesiano, ou seja, ora do lado direito do eixo Y, ora do lado esquerdo, enfim, ela pode deslocar de acordo com o evento que está sendo estudado. Agora, a padronização dessa curva, o que é? É fazer com que o eixo do Y seja exatamente o ponto de o Mi, né? O Mi. Então, nós vamos colocar o Mi como sendo o ponto zero. O que é Mi? É a média da distribuição. A média da distribuição de um evento qualquer pode estar posicionada em qualquer lugar, mas nós vamos padronizar colocando esse ponto em cima do eixo Y, ou seja, colocando isso como zero, conforme vocês podem ver aí no gráfico. Então, essa explicação eu tentei fazer para que vocês entendessem o que é a padronização. A probabilidade da ocorrência de um evento, de um determinado espaço, como nós vamos fazer nos exercícios, vocês vão perceber que é exatamente a área limitada por esses termos. Então, nós vamos, o nosso exercício 1, por exemplo, que é calcular a probabilidade, que é o cálculo dessas probabilidades, ele, na verdade, o que é que nós queremos conhecer? É a área delimitada pelo eixo X e pela curva da distribuição de probabilidade. E para nossa facilidade, grande parte, esses valores já estão todos tabelados. Então nós vamos, na verdade, através do exercício 1, 2 e 6, aprender a interpretar isso e a procurar na tabela. Tá bom? Então vamos para o exercício número 1. O que é que o exercício número 1 pede? Ele pede para calcular a probabilidade. Observem que o item 1, ele está dando que o Z já está normalizado entre 0 e 1. Então a variável deixa de ser a variável X e passa a ser a variável Z. O que isso está me informando para mim? Mauro, já está padronizado, ou seja, o Mi vale 0. Tá? Então vamos lá. Item A, o exercício 1A. Observe, eu quero calcular a probabilidade do Z estar entre 1,32 e 1,79. Então vejam o gráfico. Pelo gráfico, você está observando que o que eu quero, na verdade, saber é o valor dessa área vermelha, que é a área que está compreendida entre 1,32 e 1,79. Então, o meu problema é encontre o valor da área vermelha. Observem o gráfico 2.
Esse gráfico 2 eu fiz por quê? Porque o valor que eu tenho na tabela é para números que vão a partir do ponto 0 até o ponto 3,9. Eu tenho essa variação. Então, se eu for procurar o ponto 1,32 lá na minha tabela, pelo número 132, eu vou encontrar o valor dessa área que está em vermelho. Então, essa área que está em vermelho vem lá do menos infinito até um ponto 1,32. Observemos o próximo gráfico. Agora, eu tenho a área que, de acordo com a tabela, se eu for lá na tabela e pegar o número 1,79, o que eu vou ter? Eu vou ter a área que vem lá do menos infinito até 1,79. Vamos mostrar então agora o próximo gráfico. Se eu tenho o gráfico 2 e o gráfico 3, eu observo que se eu subtrair um do outro, eu vou obter a área que eu quero, que é a área que está entre 1,32 e 1,79. Concorda? Então, como eu já tenho pela tabela as áreas de 1,32, tenho a área de 1,79, o que eu fiz? Peguei a área de 1,79, tirei a área de 1,72 e achei a área que dá 0,0567. Essa é a área que está aí marcada em vermelho, que é, então, o valor da probabilidade procurada. Então, está aí a resolução do exercício 1A, só que o exercício 1A, só que mostrando aí por gráfico. Bem, colegas, vamos agora então para a resolução do exercício número 1B. Exercício número 1B pede a probabilidade de Z menor ou igual que menos 1,3. Observe então no primeiro gráfico a área que eu quero. Eu preciso encontrar aquela área que está em vermelho, ou seja, de menos infinito até menos 1,3. Mas esse valor menos 1,3 eu não encontro na tabela. Então o que eu vou fazer? Eu vou rebater esse valor menos 1,3 para o lado positivo e vou encontrar lá o número 1,3. Observe então o segundo gráfico. O ponto 1,3, lá na tabela eu vou ter essa área e vem lá do menos infinito até 1,3. Mas é lógico que não é a área que eu quero. A área que eu quero agora, mostrando esse gráfico, seria essa areazinha pequena que está em amarelo. Mas eu sei, em contrapartida, mostrando aqui agora no terceiro gráfico, que a área total vale 1. Se eu subtrair a área do gráfico 2 a área do gráfico 3, eu vou obter a área que eu quero, que é aquela pequenininha. Observe que eu estou encontrando essa faixa que está em vermelho do ponto 1,3 positivo. Mas essa área é exatamente igual àquela que eu mostrei no primeiro gráfico, que é aquela que eu queria. Portanto, encontrar essa área é a mesma coisa que ter encontrado a outra. Então, vou lá na tabela e vou procurar. Observe que lá na tabela eu tenho a área de 1,3 como sendo 0,9032. Subtraindo de 1, eu tenho a área de 0,0968, que é a área procurada. Portanto, a probabilidade de ser menor ou igual a menos 1,3 é 0,0968.